Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e estamos começando mais um Espaço Livre nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. E nesta data é celebrado o Dia de Combate ao Alcoolismo, uma data que é usada aí como um alerta ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Aqui em Ouro Fino existe o grupo Tiradentes, dos Alcoólicos Anônimos, uma entidade que há muitos anos, no mundo todo, o trabalho dos Alcoólicos Anônimos, vem trazendo um tratamento para pessoas que têm problemas aí com o álcool. E eu converso agora com Donizete, que é o coordenador do grupo Tiradentes, aqui de Ouro Fino, dos Alcoólicos Anônimos, que vai nos falar aí sobre o seu trabalho. E lembrando a todos, aqui uma informação, já começo aqui fazendo uma pergunta com o Donizete. Donizete, agora no início, antes de começar a gravação, o senhor me falou sobre o anonimato, Eu havia perguntado o nome completo do senhor, e o senhor falou que preferia que fosse usado só o primeiro nome. O senhor pode me explicar o porquê desse cuidado que vocês têm com o nome das pessoas que atuam com os Alcoólicos Anônimos? Pois não. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Meu nome é Donizete e eu sou alcoólatra recuperado em Alcoólicos Anônimos. Já há bastante anos a gente faz parte dessa irmandade, a qual me devolveu a vida, me devolveu a sobriedade. Então a gente é muito agradecido a essa irmandade. Existe nas nossas tradições, nós temos 12 tradições, na 11ª e 12ª tradição que fala sobre o anonimato. O anonimato é uma garantia para nós, membros e para os futuros membros. Aquele que hoje tem um problema com a bebida, ele pode ter certeza que ele vai procurar um grupo de AA e não vai ser divulgado o seu nome. Ninguém vai sair comentando por aí que ele é alcoólatra, que ele deixa de ser alcoólatra. Então o anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições, na qual se baseia a nossa sobriedade, a nossa garantia de sermos anônimos, de mantermos o nosso anonimato. Então essa é a 11ª e 12ª tradição de Alcoólicos Anônimos. Então o ouvinte aí que estiver passando por problemas com bebida alcoólica e estiver interessado e que deva procurar aí os Alcoólicos Anônimos, pode ter certeza que o nome dele vai ser preservado. Não Tranquilo. É isso? Donizete, eu queria saber como que a pessoa pode identificar e perceber se está passando por um problema. A gente sabe que o álcool acaba sendo, por ser uma droga legalizada, acaba sendo muito consumida e muitas vezes passando como uma coisa normal e tal. Muita gente tem problema com bebida, mas não consegue perceber que tem esse problema. Como que você pode nos explicar como que uma pessoa identifica que está tendo problema com bebida ou que algum familiar está tendo problema com bebida? A Organização Mundial de Saúde afirma que o alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e de fins fatais. Essa colocação não é uma colocação de Alcoólicos Anônimos, mas sim da ciência médica, da Organização Mundial de Saúde. O alcoolismo a gente examina da seguinte maneira: a partir do momento que ele passa a ser problema na nossa vida, a gente é alcoólatra. O bebedor chamado bebedor social, ele raramente bebe. Ele bebe em uma festa, fica vários dias, vários meses sem beber, não exagera, ele toma lá seu aperitivo de vez em quando, sem problema nenhum. O alcoólatra, ele não tem o domínio, não tem o controle. Ele ingere a primeira dose e a partir dali ele vai perder o controle. Pode passar até aquela ilusão, aquele sentimento assim, não, mas eu controlo, eu bebo pouco, hoje eu bebi uma cerveja só, mas isso não serve de base para nós. Porque talvez hoje ele consiga beber pouco, mas amanhã não sabe, amanhã perde o controle. Então o álcool passou a ser problema na vida dele, seja no trabalho, na família, na sociedade. Por menor que seja esse problema, ele pode procurar ajuda. E quanto antes procurar ajuda é melhor, porque é mais fácil, conforme a gente disse. Por ser uma doença progressiva, com o passar do tempo, ela vai sentir mais dificuldade para parar, mais dificuldade para estacionar essa doença. Porque ela é incurável, mas ela pode ser estacionada. E como que faz para estacionar essa doença chamada alcoolismo? É evitando o primeiro gole. Evitou o primeiro gole, está tranquilo. E para ter uma segurança de evitar o primeiro gole, ele deve participar das reuniões de AA.
Hoje, só completando, hoje as reuniões nossas está sendo aí a quinta-feira, às 20 horas, lá no coleginho, por causa da pandemia. Fora da pandemia, terça e quinta, mesmo horário, 20 horas. Certo, um coleginho no Centro Pastoral, né, também. Centro Pastoral João Paulo II. João Paulo II. Isso. Donizete, nesse ano, algumas estatísticas aí mostram que esse ano, devido à pandemia, devido ao isolamento social, houve aí um aumento no consumo de álcool. No seu trabalho lá de coordenação dos Alcoólicos Anônimos, o senhor percebeu alguma procura maior? O senhor teve alguma percepção em relação a isso? Com certeza, do álcool e das drogas também. O pessoal fica mais aí em isolamento, fica mais dentro de casa, então vai buscar mais o álcool, buscar mais as drogas. Eu gostaria, Luiz, de dar um alerta também, né, porque hoje se diz que o álcool é a porta que se abre para os outros tipos de drogas. Então está chegando muita gente em Alcoólicos Anônimos com a chamada dependência cruzada, que é a dependência do álcool e de outras drogas, chamadas drogas ilícitas. Então essa combinação das duas é a dependência cruzada. E assim, a gente volta a falar dessa dependência cruzada, que é interessante, mas eu queria que o senhor nos falasse, existe alguma técnica para a pessoa driblar? A gente vê aí que, por conta da pandemia, uma das coisas que leva ao consumo de álcool, segundo dizem, é o tédio, né? A pessoa está em casa, muitas vezes desempregado ou trabalhando em casa e não tem como sair, não tem como encontrar com outras pessoas. E isso acaba levando a um consumo maior de álcool. Existe algum jeito de driblar esse tédio para evitar esse excesso de bebidas? Então o álcool seria uma fuga para isso, né? Ele deve procurar outras coisas, um trabalho, se ele estiver trabalhando, conseguir trabalhar dentro de casa, procurar outras coisas, outras alternativas. Agora, uma coisa eu falo com certeza, se ele não for alcoólatra, ele não vai procurar o álcool como saída para esse tipo de problema. O alcoólatra, ele nasce pronto, né? Ele já nasce com essa predisposição ao álcool. Então, numa situação dessa, realmente ele vai procurar mais, é o que tem acontecido. Agora, aquele que não tem problema com álcool, pode até ser que de vez em quando ele vai dar uma saída ali, uma escorregada, mas vai ficar nisso aí, não vai seguir adiante com o problema. Agora, se ele for portador da doença, daí com certeza vai agravar muito esse problema aí, porque é uma desculpa, porque o alcoólatra, ele não bebe, ele não tem motivo para beber. O alcoólatra, ele tem desculpa, a gente arruma desculpa para as bebedeiras. Então tudo é uma desculpa. É aquele que está torcendo para um time, se o time ganha, ele bebe de alegria. Se o time perde, ele bebe de tristeza. Agora, quando empata, eu não sei porquê, mas ele bebe também, né? Sempre vai ter uma desculpa para justificar o consumo, né? O consumo. Eu bebi porque eu estava assim, eu bebi porque eu estou triste, eu estou em depressão devido à pandemia, e assim vai. Sempre é uma desculpa. Agora, o motivo existe é para a sobriedade, é procurar ajuda, né? No caso, assim, uma pessoa que... me corrija se eu estiver errado. Eu imagino que a maioria das pessoas, inclusive quem tem problema com alcoolismo, começa a beber ali na juventude, ainda muito jovem, né? A bebida, como ela é uma droga socialmente aceita, muitas vezes até os pais oferecem bebida para os filhos e tudo. Como que alguém pode, ali no começo, que ainda não teve nenhum problema familiar, ainda não teve nada assim, mas como que a pessoa pode, logo no início do consumo de álcool, separar aquela pessoa, existe algum modo de separar aquela pessoa que é alcoólatra ou que vai desenvolver o alcoolismo, não sei qual que é o termo correto, daquela pessoa que vai passar o resto da vida bebendo socialmente, sem ter maiores problemas com isso? Existe alguma forma de diferenciar? Aí, pra gente dar uma informação para as pessoas mais jovens, né? Para evitar esse problema. Então, o alcoólatra, ele gosta da bebida. Ele sente bem bebendo. Desde o início, desde lá da juventude, como você disse. Porque a palavra alcoólatra significa adorador do álcool. E ele tem adoração do álcool. Então, por isso que o alcoólatra para de beber. Você parou de beber porque você não gosta? Não. Eu parei de beber porque eu gosto demais. Eu adoro o álcool. Então, é essa a diferença que a gente vê lá na juventude. O menino ou a menina, né, que o alcoolismo não escolhe sexo, o menino ou a menina que está ali, que toma um golezinho, sente bem
bebendo daquele jeito. Toda festa tem que ter bebida, é uma festinha ali, já existe aquela preocupação de levar uma bebida, de levar uma cerveja, então é sempre assim. Quer dizer, dá para notar assim, a diferença entre o bebedor social e o alcoólatra desde o início. O senhor falou agora há pouco, no início da entrevista, o senhor falou da dependência cruzada, e o senhor trouxe um dado que eu acho bastante curioso, uma informação aí que, até onde eu sei, não é de conhecimento público, sobre o álcool ser a porta de entrada para as drogas ilícitas. Se fala muito assim que a maconha faria esse papel de porta de entrada, mas pelo que o senhor nos contou, o álcool tem essa função aí, talvez até por ser legal e pelo consumo ser mais frequente, talvez tenha um peso até maior. O senhor pode explicar um pouco mais pra gente por que o álcool acaba levando ao consumo de outras drogas, e aí drogas, no caso, ilícitas? Então, o álcool, ele, conforme você fez a colocação, por ser uma droga lícita, ele é de fácil aquisição, qualquer um compra, qualquer lugar compra. E aquele que inicia já com o alcoolismo, o que ele quer? Ele quer sentir um prazer a mais com a bebida. E ele se sente mais encorajado a fazer outras coisas depois de algumas doses. E ali, de repente, alguém chega e oferece para ele um cigarrinho de maconha, uma carreira de cocaína, uma pedra de crack. E ele, por já não estar normal, por já ter ingerido uma certa dosagem de álcool, pela coragem que ele encontrou no álcool, ele começa ali a fazer o uso de outras drogas. Por isso que, na nossa opinião, é a porta de entrada para todas as outras drogas. Desde a da maconha, né? Que seria a droga mais fácil. Então, ele estando lá com o pessoal fala com umas 2, 3 na cabeça, ele topa tudo. E depois a maioria entra nesse tipo de dependência cruzada, nas outras drogas, e gosta do efeito. O tempo vai passando, daí vem as dificuldades de se deixar. O pessoal fala vício, mas que na realidade é uma doença. Tem que ser tratada, tem que ser vista com outros olhos pela sociedade e pelo próprio usuário. Porque a recuperação depende do usuário, do álcool, das drogas ou de ambos. Então ele tem que tomar a iniciativa de procurar ajuda, de colocar em prática essa programação que a gente oferece, a programação de AA, para conseguir e manter a sua sobriedade de qualquer tipo de droga. Seu Donizete, a gente acaba que as pessoas sabem, mas é sempre bom reforçar os malefícios que o consumo excessivo de álcool podem trazer para a pessoa, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista social. O senhor que atua nessa área, tem um conhecimento evidentemente maior e, como o senhor mesmo assume, portador da doença, que aliás, antes de entrar nas consequências, pelo que a gente já pesquisou aqui, um dos passos mais importantes para a pessoa conseguir se livrar do vício é assumir que tem a doença, porque essa é uma dificuldade muito grande para muitos alcoólatras, não é isso? Isso. Então, nós temos lá os 12 passos. O primeiro passo fala o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Esse é o primeiro passo, é a caminhada para a sobriedade. E por que a gente faz essa admissão? Com o passar do tempo, a gente falou agora há pouco da doença progressiva, o álcool, a primeira coisa que ele faz é atrapalhar a saúde física mesmo, do usuário. Ele começa a sentir problemas no fígado, problemas nos rins, problemas no coração. Então, todo o organismo sente o uso excessivo do álcool. Todo o organismo é prejudicado. É difícil falar o que não é prejudicado pelo álcool no organismo. Então, a saúde dele vai se deteriorando com o passar do tempo. A saúde física. A saúde mental vai junto. Porque a mente dele deixa de funcionar direitinho. Ele começa a viver para o álcool. Ele bebe para viver e vive para beber. Essa é a doença mental. A preocupação dele é com o álcool, com o passar do tempo, né? A preocupação dele é só o álcool. Como que eu vou conseguir o álcool para hoje? Como que eu vou fazer para beber sem a esposa desconfiar? Como que eu vou enganar meu patrão? Então a mente dele é voltada para isso. E um tipo de paranoia, né? Ele quer só o álcool. E a doença espiritual, a gente fala muito em espiritualidade, sem falar em religião,
Mas a doença espiritual, ele se desapega de tudo, né? Ele não tem um sentido, a vida dele deixa de ter sentido, qualquer sentido espiritualmente falando. Ele vive só em prol do álcool, só a fim de conseguir o álcool e colocar na sua vida, no seu dia a dia. O senhor colocou aí 2 pontos que eu considero interessantes. O senhor falou assim, como que vai esconder da esposa, como que vai esconder do patrão. É uma coisa que o doente tenta, mas pelo que a gente acompanha nunca consegue. Acaba, o patrão ou a esposa acaba percebendo que a pessoa, pelo hálito, até pelo próprio estado de embriaguez, né, acaba não conseguindo esconder. Porque um dos grandes problemas que o álcool causa é desagregação familiar, perda do emprego e uma série de coisas. Daí vira uma espécie de uma bola de neve, não é isso? A pessoa que não procura ajuda, a pessoa bebe, perde o emprego, aí bebe porque perdeu o emprego, perde a família, bebe porque perdeu a família. No trabalho do senhor aí, o senhor lida muito com casos como esse que eu descrevi, assim, de pessoas que perderam o casamento, perderam empregos por conta da bebida alcoólica? A grande maioria passa por esse tipo de problema. A gente fala o seguinte em relação a isso, que o alcoolismo, ele se divide em 3 fases. A primeira fase dura alguns anos, para alguns menos, outros mais, é a chamada fase inicial e a gente popularmente fala que é a fase do macaco. Nessa primeira fase, o alcoólatra, ele se diverte. Ele bebe, de repente ele para, bebe novamente, não tem tantos problemas ali nessa primeira fase. A segunda fase intermediária, chamada fase do leão, é a fase que mais morre alcoólatra. Porque nessa fase ele se julga o bom, ele se julga o melhor motorista, ele se julga o melhor pai e assim por diante, né? É a fase perigosa. É a fase que tem muito homicídio, muito suicídio nessa fase. O suicídio porque ele acha que ele sendo forte, ele sendo bom, como que está sendo dominado pelo álcool. Então essa fase que não encontra saída, ele acha que a porta falsa do suicídio seria a saída para ele. Então essa é a segunda fase. A terceira fase, a fase final, chamada fase do porco, tudo isso que eu estou falando vai alguns anos em cada fase. Essa terceira fase é aquela fase que poucos chegam lá. A maioria morre até na segunda fase. Ou, então, busca ajuda. Na terceira fase é aquela fase que o alcoólatra não toma banho, o alcoólatra não faz uma barba, não troca roupa. Então é a fase triste, é aquela fase que a gente vê os nossos irmãos andando aí com um saco nas costas, outros aí pedindo, né, para manter o seu vício. Então são essas as 3 fases que passam, todo alcoólatra passa. Se ele conseguir, ele passa pelas 3 fases até chegar à morte prematura. Seu Donizete, o senhor falou agora há pouco também sobre a questão espiritual. E as reuniões dos alcoólatras anônimos ocorrem num centro pastoral que é ligado à Igreja Católica. Mas e as pessoas que seguem outras religiões, ou mesmo que não sigam religião nenhuma? Como que elas são acolhidas? Como que funciona para essas pessoas? Existe alguma diferenciação, algo assim? A gente procura desvincular o programa de AA da religião. A gente se reúne no coleginho porque nós conseguimos uma sala lá, então a gente faz as reuniões lá. Mas a programação de AA, a gente tem assim por lema, assim, ó, a gente não discute nem religião, nem política, nem esporte. Então são temas controversos. Então aquele que é evangélico, aquele que é espírita, budista, aquele que é ateu, que é agnóstico, ele pode procurar o AA que vai sentir em casa. E lá não falamos em religião, nós falamos, conforme a gente disse no início, em espiritualidade. E espiritualidade está acima de qualquer religião. Então a gente usa isso. É espiritualidade sem falar em religião. Sim. E aquele que, por exemplo, que é um ateu, fala, não acredito, não quero acreditar, quero continuar assim, sem problema. O propósito nosso é manter a nossa sobriedade e transmitir essa mensagem de sobriedade àquele alcoólatra que ainda sofre. A gente está chegando agora ao fim da entrevista. O senhor quer deixar alguma mensagem final aqui para quem nos estiver ouvindo nesse momento, tanto para quem tem problema de álcool como para familiares e tudo mais? Eu gostaria sim, Luiz. Então aquele que está do outro lado aí, nos ouvindo, aquele que se interessa pela vida, que quer fazer uma mudança em sua vida, busque Alcoólicos Anônimos.
Nós estamos com as reuniões toda quinta às 20 horas. Vai conhecer. Aquele que é familiar vai conhecer a reunião, vai conhecer a programação para entender essa doença tão complicada que é o alcoolismo, para poder ajudar o seu ente querido. Aquele que está com o copo na mão, que a gente fala sempre, aquele que tem problemas além do álcool com outras drogas, aproveite quanto é tempo. Aproveite para fazer a sua recuperação. Nós somos responsáveis pela nossa recuperação. Conforme é uma doença, e todo aquele que tem uma doença, ele tem a obrigação, por si próprio, de procurar ajuda. Se a gente está aí com uma gripe, por mais simples que seja, tem que correr atrás, tem que ir atrás de médico, às vezes, de um chá. Então, por que não uma doença do peso que é o alcoolismo, não procurar ajuda? Estamos sempre à disposição. É possível parar porque a gente parou, a gente tem um depoimento pessoal, depoimento de vida. A gente chegou ao fundo do poço e conseguiu parar. Se eu conseguir parar, qualquer pessoa que queira, que se esforce, consegue, conforme muitos companheiros que frequentam conosco aí o Grupo Tiradentes. Então é isso, essa a minha mensagem. Desejo muita paz, muita sobriedade e que tenhamos um bom final de semana, restante de semana, que tenhamos uma vontade de fazer a mudança na nossa vida. Então era isso, eu agradeço aí a Rádio Difusora pela oportunidade que está nos dando aí de falar um pouquinho sobre Alcoólicos Anônimos, sobre o álcool e outras drogas. E nos colocamos sempre à disposição dessa rádio que sempre nos apoiou, sempre divulgou aí o nosso trabalho. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Nós é que agradecemos, Donizete, a sua disposição de estar nos concedendo essa entrevista nessa data tão importante. É isso aí, você ouviu aqui no Espaço Livre de hoje a entrevista com o senhor Donizete, que é coordenador dos Alcoólicos Anônimos. Nós estamos falando apenas o primeiro nome dele, porque, como ele disse na entrevista, um dos preceitos dos Alcoólicos Anônimos, o próprio nome diz, é manter o anonimato das pessoas que participam. E você continua ligado aqui na Rádio Difusora, agora com o Rádio Serviço e logo após programa Vale Tudo com o meu amigo Paulo Henrique.